já de volta, vamos falar da nossa saúde, aprender como é que nosso corpo reage, as estações mudam, durante o outono e inverno existe um aumento considerável de doenças, principalmente as respiratórias, né? E segundo o Ministério da Saúde, é bom a gente ficar bem atento, a doença que mais preocupa é a gripe, que no primeiro semestre do ano passado já teve o vírus H1N1 como predominante nos casos. Então, crianças, idosos e pacientes de doenças crônicas são os principais grupos afetados por terem um organismo mais frágil, precisam de uma atenção redobrada. E hoje, para a gente saber como a homeopatia e a nutrologia ajudam a prevenir essas e outras doenças do outono e inverno, é que eu recebo a querida doutora Márcia Tornavoy, que é médica nutróloga e homeopata. Há 30 anos cuida de toda a família, mantendo foco e atenção na prevenção e reabilitação da saúde e do bem-estar. Ela é formada pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto e está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma Cláudia. alegria te receber, doutora. Obrigada, igualmente. E sabe que a gente também tem a participação do nosso telespectador, várias perguntas já no nosso WhatsApp, a gente fez um vídeo e soltou para a turma toda participar. E eu tenho realmente muita gente querendo entender melhor o que pode ser feito para prevenir doenças e para melhorar, né, a qualidade de vida. Hoje está todo mundo buscando qualidade de vida. Com certeza. E a nutrologia e a homeopatia caminham juntos nessa busca, não é? Sim, caminham juntos nessa busca. A gente precisa perceber que no outono e inverno, a primeira coisa que a gente vai sentir diferença é na mudança do ambiente. O nosso ambiente muda muito. A temperatura fica mais seca, então resseca as mucosas, resseca os olhos, resseca as narinas, fica mais poluído o ar. A gente tem que tomar muito cuidado com o sol, que a gente acaba tomando muito menos sol, a gente acaba saindo muito menos à rua, porque a gente fica mais sedentário, quer ficar muito dentro de casa, né? As mudanças bruscas de temperatura também a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente se agasalha demais, às vezes depois chega num lugar que está quente, tira o agasalho, depois sai no vento frio. Então, a gente tem que começar por aí, observando os cuidados que têm que ser tomados com o fato da temperatura ter mudado e com o clima e o ambiente ter mudado. Como é que isso afeta a gente, né? Em vários aspectos, principalmente o fato da gente ter menos sol e da gente ter dias menores. Existem os transtornos afetivos sazonais, né? Que as Transtornos afetivos sazonais, o que é isso? Então, bonito nome, né? É. Então, as pessoas que já têm um pouco de tendência à depressão ou ao encolhimento, nesta época do ano, pode piorar os quadros. Pessoas, às vezes, que nunca têm, e às vezes nessa época do ano também fica um pouquinho mais encolhida e não sabe por quê, né? Muitas vezes está faltando algum nutriente para ela por causa da falta do sol que está tomando e algumas coisas da alimentação que ela não está fazendo. Então, isso, a falta do sol, o frio, esse encolhimento, a necessidade de comer mais, porque a gente sente mais fome. Então, a pessoa às vezes fica angustiada porque está comendo muito e porque ela não consegue fazer atividade física, ela tem preguiça. Tudo isso acontece com o nosso metabolismo ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas ficam muito angustiadas. E além disso, nós ainda temos toda a problemática das viroses, né? Da gripe, principalmente a influenza, que gosta muito desse ar frio, né? E a influenza acaba pegando, que são as gripes mais fortes, com sintomatologia mais fortes, que pesam muito a febre alta, né? A falta de ar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, se a pessoa já entra no inverno fragilizada, com doenças anteriores, ou se ela já tem bronquite ou tem rinite, certamente nessa época do ano os cuidados têm que ser redobrados, porque isso pode piorar, pode aparecer as crises, né? E aí as mães ficam angustiadas. Então, prevenir. Antes de chegar o inverno, né, antes de chegar o outono, ou um pouco antes, já começar a pensar em que vai se alimentar um pouco mais de frutas, não comer muito doce e massa, manter a hidratação adequada, pensar nisso, que o corpo muda, que as nossas necessidades mudam, não ficar angustiado por isso, não vai ser todo dia que você vai ter vontade de fazer atividade física, mas também não pode ficar socado dentro de casa, porque a atividade física é boa, porque a pessoa vai trabalhar a parte respiratória dela, vai trabalhar a parte articular, porque isso é outra coisa que acontece, né? Muita gente tem dores articulares na época do frio, piora muito. A pessoa também fica angustiada e vai querer tomar muito remédio. Todas essas complicações são ruins, então procure o médico, porque cada um desses sintomas e cada uma das doenças
existe um tratamento diferenciado, não é para se automedicar, né? Agora, dá pra gente fazer a prevenção com a nutrologia? Por exemplo, comer algo mais específico para ficar com a imunidade mais aumentada? Então, a gente sabe que a vitamina C é uma grande heroína nos casos de vírus, de gripe. Então, fazer uma alimentação que tenha bastante vitamina C, né? Todos os cítricos, né? A parte das verduras verdes tem bastante vitamina C. O sol também, né? Então, ter o hábito de tomar sol ou de procurar um nutrólogo, alguém que possa fazer um pouco esse arranjo de suplementos nutricionais para que ele possa entrar bem no inverno, né? Ou passar bem, já se a pessoa já tem alguma doença prévia. Né? As pessoas... A homeopatia também faz prevenção? Também faz prevenção, e muito bem. Principalmente nas crianças, né, que têm muitas alergias, as rinites, né, as crianças que facilmente têm resfriados, né, que é diferente da gripe. Então, as crianças têm muita otite, complicações com bactérias também, às vezes com as otites, as sinusites. A homeopatia é muito boa, não só para a prevenção, mas para o tratamento. Às vezes as pessoas falam, a homeopatia demora muito para tratar e tudo. Não é bem assim, né? Quem trata com homeopatia, os filhos e tudo, e mesmo as famílias, os velhinhos, né, os idosos também têm bastante vantagem sobre isso, porque diminui a carga de medicamentos que a pessoa vai tomar, e isso é bastante interessante. Perfeito. Já tem bastante pergunta, como eu falei, a gente pediu a participação do nosso telespectador e a turma participa aqui, eu fico muito feliz, muito obrigada pela atenção de todos vocês, tá bom? E aí eu vou fazer a primeira pergunta, que é da Neide, no Guarujá. Ela fala assim, bom, tô gostando do tema porque eu já ganhei muitos quilos e com isso veio a depressão. Existe relação entre depressão e aumento de peso? Sim, porque a autoestima da pessoa cai, né? As mulheres principalmente, toda mulher, por mais magra que seja, ela quer perder 3 quilos. Então, assim, é muito difícil, às vezes a pessoa tá satisfeita completamente com a imagem dela, né? E isso por causa de padrões de beleza e tudo. E às vezes a pessoa ganha pouca coisa mesmo, 5 quilos, porque às vezes o inverno é rigoroso, a pessoa tem um pouco mais de problema, fica um pouco mais encolhida, acaba não indo na academia, não fazendo a dieta direito, come muito doce, os carboidratos, porque nessa época do ano às vezes a gente tem mais desejo de energia, porque a gente precisa mesmo de mais energia por causa do frio. Então, acaba acontecendo isso. Muitas vezes a pessoa ganha os seus quilinhos e fica um pouco mais aborrecida e às vezes até deprimida. Perfeito. A Lua Barbosa, ela quer saber o seguinte, é por causa desse ar bucólico do outono que a depressão se instala em nossas vidas? Eu, por exemplo, fico mais triste nessa época. A doutora já falou, mas é sim, né? Sim, é por causa dos dias curtos e da pouca quantidade de sol que o outono e o inverno propicia para a gente. Os dias curtos mexem no metabolismo? Com certeza. Os dias curtos mexem, porque nós somos seres solares, nós vivemos muito em função do ciclo solar e do sol, né? Nós precisamos dele assim como as plantas. Quanto menos a gente se expõe ao sol, mais dificuldade a gente tem de fazer neurotransmissores, né? Da própria vitamina D, que é um componente que é a base de quase todos os neurotransmissores, assim como do sistema imunológico. Então, sim. Perfeito. Aí a Jaqueline, do Paraná, ela, aproveitando que a gente está falando de metabolismo, ela quer saber se existe algum exame para saber como está o metabolismo. Sim, existem vários exames, né? Quando você vai a um médico, ele pede todo o seu perfil biológico, o bioquímico, né? Então, tanto o médico clínico geral, quanto o nutrólogo, o endocrinologista, normalmente pede de um perfil completo. Então, é interessante que vá, sim, ao médico, que faça perfis, pelo menos uma vez por ano o adulto tem que fazer. O nome desse exame qual é? São vários, são todos os que normalmente os médicos pedem. Que é do check-up? Desde o check-up todo. Que vê tudo que a gente tem, todos os minerais, todos os minerais. A parte de minerais e vitaminas é a parte, né, que normalmente são os nutrólogos que se interessam mais por isso, acabam pedindo pela parte dos minerais e das vitaminas. Mas a maioria dos médicos que pede um perfil completo de bioquímico, já dá para você ter uma boa base. A Juliana, ela é de Rio das Ostras, ela gostaria de saber qual é o papel da vitamina D na prevenção de doenças do inverno. A vitamina D é a grande responsável pela boa função do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do corpo. Né? É aquele que cria os anticorpos e que faz todo um processo de expressão gênica, de síntese de enzimas de defesa, bactericidas. Então, é importantíssimo.
tem que ter vitamina D. E a gente Tem que precisa ter vitamina D. suplementar a vitamina D? Ou... Se for o caso, sim, o médico suplementar, porque nada de automedicação, né? Cada pessoa tem a sua especificidade, então Tá, vá então ao precisa médico. ser orientado pelo médico. Sim. A pergunta da Isilda Camilo é: meus pais são idosos, quais são os cuidados que devemos ter com eles nessa época do ano? O idoso requer mais cuidado no inverno? Requer mais cuidado, porque o idoso tem muito mais chance de fazer complicações às doenças sazonais, né, que são os resfriados e tudo, e muitas vezes o idoso já tem doenças crônicas, e essas doenças crônicas no inverno tendem a piorar. Então, o cuidado tem que ser redobrado na alimentação, na hidratação, no cuidado do trato do dia a dia. O idoso, nessa época do ano, também tem tendências a tonturas, tem tendências a quedas por causa dessas tonturas. A mudança brusca de temperatura pode gerar vasoconstrição, que são os vasos contraírem rapidamente, e ele ter uma queda de pressão. Então, isso é comum. Então, os idosos têm que ter o cuidado de se mover com mais lentidão, de planejar os seus movimentos, tomar cuidado com a roupa, né? Porque nessa época a gente usa muita roupa, cachecol, luva, mangas, para não esbarrar, não cair, né? Não derrubar coisas no chão, não se queimar com aquecedor. Então, é muito redobrado. As crianças e os idosos requer cuidado redobrado. No inverno, principalmente. Principalmente. Bom assunto, né? Eu espero que você esteja gostando. Gravei um recadinho, vou rodar pra você e eu continuo já já. A Marli Ximenes, por exemplo, é do Rio de Janeiro. Ela diz assim: eu quero saber qual é o tipo de alimentação ideal para mim no inverno. Eu já tenho 53 anos, estou na menopausa, tenho ansiedade, eu malho, mudei muito a minha alimentação, mas mesmo assim eu não consigo eliminar peso. O inverno é uma época boa para perder peso, porque apesar da gente ter uma demanda de querer comer mais, o frio faz com que o corpo da gente queime mais caloria. Então, se ela conseguir passar o inverno sem excessos de carboidratos, com mais proteína na alimentação dela, evitando as coisas muito calóricas, que são bebidas alcoólicas e refrigerantes com açúcar e tudo, ela já, naturalmente, o inverno vai ajudar ela a emagrecer. É verdade. Eu tenho muita dificuldade de emagrecer no verão. Sim. Apesar da gente não ter tanta fome, mas a gente tem mais festas, né? É mais alegre, sai mais de casa, e é um convite para ir na casa de um, na casa de outro. No inverno a gente acaba ficando mais encolhidinho, Sim, né? Exatamente. E acaba tendo mais oportunidade de seguir uma dieta mais rigorosa também. Isso é legal. Além do metabolismo, que já dá aquela aceleradinha por causa do frio, né? Com certeza, já A gente ajuda. precisa de mais energia. Vamos continuar aqui, porque tem bastante participação. Obrigada a você que mandou a sua pergunta. É muito legal a gente contar assim com você participando do programa. Então, vamos lá. Espera aí que eu abri uma pergunta aqui, mas era do assunto de outro dia. Aqui, olha, a Maria Aparecida, ela fala assim: eu gostaria de saber se no inverno eu devo suplementar a minha alimentação tomando vitamina C, não apenas com as frutas. Olha, depende. Isso é uma coisa que também é bom ela procurar um médico, porque a vitamina C suplementada, ela é interessante, mas ela tem alguns riscos para alguns tipos de pessoa. Porém, a vitamina C, o que você consegue fazer da alimentação já é uma boa coisa, porque nós temos frutas riquíssimas em vitamina C, além de todas as verduras verdes. Então, a pessoa que é tabagista, por exemplo, ela deve sim fazer suplementação de vitamina C, por exemplo. Porque quem é tabagista perde vitamina C. Muita vitamina C, muita. Né? Quem faz atividade física também tem que suplementar. Né? É mesmo? Quem faz atividade física também tem uma perda de vitamina C? Também, porque ela faz toda a parte de construção de colágeno, de musculatura, demanda vitamina C. Olha que interessante. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma vida mais sedentária e tudo. Quanto ela pode tomar de vitamina C e os outros nutrientes? Porque não é só vitamina. Quando você dá uma vitamina ou um mineral, existe um equilíbrio no corpo para ela. Às vezes você dá demais uma, você expolia a outra, ou seja, o corpo joga fora a outra. Então, por isso que é bom procurar o médico, para que ele lhe diga: olha, você precisa de tantas miligramas dessa, dessa e dessa, aí fica tranquilo. Muito bem, perfeito. A pergunta da Maria Helena é assim, ela é a Maria Helena Melquiades de Barroso, ela é lá de Minas Gerais. Ela fala: há tempo eu estou com a saliva grossa, mexendo muito com o maxilar, que chego a ficar irritada. Eu tenho sinusite, será que tem alguma coisa a ver? Estou tomando anti-inflamatório. Provavelmente sim, porque se ela tem sinusite, ela pode ter inflamação das glândulas salivares também.
Isso pode ser um segundo problema que ela tem. Então, era bom dela procurar um otorrino para olhar isso para ela, né? É importante, né? Se a gente tem algum desconforto, é sinal de que tem algo que Errado. está em desarmonia, em desequilíbrio. Então a gente precisa realmente levar nossa saúde a sério, levar nosso corpo a sério, falar o que esse corpo está me dizendo agora com esse desconforto aqui. E buscar um médico, porque eles estão se preparando todos os dias para nos ajudar com as soluções, com o tratamento ideal, para que a gente possa ter uma vida melhor, não é? certeza. Isso é importante. E a nutrologia está trabalhando com muitas novidades, né? E todo dia a gente ouve uma coisa diferente, está todo mundo muito preocupado com a alimentação. É verdade. E é bom isso, né? Porque as pessoas, elas têm que ser proativas na sua saúde. Você não pode mais ser passivo. Aquela coisa de antigamente do paciente dizer, doutor, eu estou em suas mãos, faça por mim. Hoje, os médicos são parceiros, são pessoas que você escolhe para andar junto, para te acompanhar, para te orientar, mas não para fazer por você, né? O médico não pode nem se alimentar bem por você, fazer exercícios físicos por você, mas a orientação precisa ser levada a sério também. Eu estou dizendo esse ano que esse é o ano da prática, porque a gente já sabe muita coisa, né? É verdade. Porque a gente está numa geração de informação o tempo todo, em todos os lugares. Então a gente tem que praticar aquilo que a gente anda ouvindo aí de e ter um pouco de foco bom. também, né? Procura um médico, confia nele, faça uma linha de foco para você não ficar desorientado. Cada hora procura informação num lado, numa coisa. Isso também não é bom. Às vezes as pessoas ficam muito angustiadas pelo excesso de informação. Verdade. Olha, a pergunta agora é da Regina Célia. Ela fala, eu quero saber se quem sofre de faringite pode tomar sorvete ou outro alimento gelado. Eu não posso tomar nada gelado que fico com muita dor, já tossindo. Ela mora em Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Então, alguma coisa está errada, porque você pode até ter a faringite eventualmente, mas se ela é crônica, eu aconselho você procurar um homeopata, ele vai te ajudar muito. E aí sim, depois que você tiver sido tratada e já não tiver essa predisposição crônica, você vai poder tomar o seu sorvete sossegada. Muito bem. Aqui a nossa telespectadora é Onisete Sanches. Ela quer saber o que ela pode comer no inverno ou deve comer no inverno para não engordar. Na verdade, no inverno muita gente engorda porque faz opção por aqueles pratos mais suculentos, massas, com mais queijos, molho branco, né? Exatamente. Isso engorda. Engorda. As massas principalmente, né? Todos os carboidratos que são de digestão muito rápida e viram açúcar rapidamente no sangue, eles são depositados em forma de gordura. Então, maneirar nos carboidratos, nos pães, nas massas, né, nos queijos muito gordos e dar prioridade às carnes, às frutas e aos legumes e às folhas. Né? Perfeito. O Rubens, ele já quer saber quais são os alimentos que ele deve evitar durante as crises de sinusite. Leite, principalmente. Leite. E derivados. Leite piora o quadro. Piora muito o quadro. Leite é alergênico, né? É alergênico e para quem sofre de sinusite crônica ou tem sensibilidade, principalmente de ouvido, também otite, o leite e o derivado é o pior alimento. A Keiliane, ela é de São Luís do Maranhão, ela diz, eu tenho uma filha de 3 anos de idade e nesse período de chuva ela tem gripado constantemente, com coriza, tosse. Eu sempre faço nebulização. Isso ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito porque a nebulização ajuda a fluidificar o catarro, isso facilita a respiração da criança e facilita com que ela elimine também o catarro que fique preso, né, nas vias aéreas superiores, alivia bastante. Qual é a diferença da nebulização para o outro que é, como chama, gente, que eu esqueci o nome? Inalação. Inalação. A nebulização você bota a uma distância, você pode nebulizar sem colocar próximo do rosto da criança. A criança deitada, você põe um nebulizador que apenas vai jogar vai umidificar o ar. Exatamente. Mas não é um umidificador, um nebulizador, ou é a mesma coisa? Não, é quase a mesma coisa. É quase a mesma Só coisa. que o nebulizador ele é mais direcionado, né? Ele fica mais próximo do rosto da criança. E no caso, os dois métodos são eficientes, tanto a... que eu esqueci de novo, inalação quanto a nebulização? São eficientes. Ok. A pergunta da Nayane, na Bahia. Sinusite tem cura? Eu já fui a alguns médicos, eles disseram que é algo que apenas pode ser controlado. É verdade? Não, não é verdade. A sinusite tem cura, sim.
E muitas vezes a sinusite tem a ver com a intolerância alimentar ao leite. As pessoas que fazem uso e que têm sinusite crônica precisam tirar, porque é muito difícil curar sem tirar. E outra coisa, a homeopatia ajuda bastante também. Aí a pergunta ainda da Nayane, lá da Bahia. E existe relação do estresse do dia a dia com a sinusite? Com certeza. Existe? Existe. Olha aí que interessante. Porque todo processo crônico que termina em ite é um processo inflamatório. E o estresse é um agravante de qualquer situação inflamatória do corpo. Aí é que vem a minha pergunta. E como é que a gente faz para viver sem estresse? Olha, tem muitas maneiras, né? Eu acho que a gente tem que ter pensamentos positivos, a gente tem que parar de reclamar, a gente tem que dormir bem, a gente tem que ter bons relacionamentos, se alimentar bem. Ou seja, fazer uma atividade boa vida, física, né? Tomar atitudes. Tomar atitudes boas. Ser proativo para a sua saúde. Sensacional, é isso mesmo. E é possível, viu, gente? Claro que viver mais zen, sem estresse, pensando em cada momento com atenção plena, isso é bacana. E lembra de fazer sua meditação também, que isso é muito importante. Muito bom. A Nayane ainda contribui com mais uma pergunta. Adorando, Nayane. Obrigada pela sua participação. Rinite, sinusite, as doenças de inflamação podem ocasionar outras doenças? Podem ocasionar outras doenças, porque elas debilitam o sistema imunológico, né? E aí as bactérias oportunistas ou qualquer outra surto que esteja acontecendo naquele momento, se você é debilitado, tem mais chance de pegar. E ela fala, eu tenho sinusite bem leve, que só ataca quando tem mudança de tempo. Eu tenho sonho de conhecer países que têm o clima mais frio, por exemplo, a Argentina. Já adiei 2 vezes de ir por imaginar que a minha sinusite poderia atacar e eu não saber o que fazer. Neste caso, qual medida eu poderia adotar para poder fazer uma viagem mais tranquila? Deve ter algo que amenize bastante para que eu possa desfrutar as maravilhas de Deus. Tem algo que possa ser feito? Então, existe uma coisa muito simples que ela pode fazer, que é lavar o nariz, né, com soro fisiológico diariamente. Isso vai ajudar muito a limpar o sistema respiratório dela e tirar um pouco esse excesso que ela deve ter de muco ou coisas. Procure um homeopata para fazer tratamento, retire o leite da dieta e vá viajar, porque às vezes o clima frio, ao contrário do que a pessoa imagina, melhora. Olha lá. Melhora as pessoas que são alérgicas, né? Então vai passear, Nayane, que é bom demais. Eu amo passear, eu acho que isso deixa a nossa vida tão boa, não é? Com certeza. A pergunta da Lúcia Maria, ela é do Rio de Janeiro. A homeopatia ajuda com crises de rinite e sinusite nessa época? Ela diz, estou péssima, tomo muito suco de laranja, ele me ajuda a ter mais saúde, mas falam que engorda, tenho medo de abusar demais. Ajuda muito, a homeopatia ajuda muito em todas essas ites, mas principalmente as alérgicas, tira com a mão, realmente. E é verdade que o suco de laranja ajuda, apesar de engordar? Todos os cítricos ajudam, então eu não aconselho ela a tomar suco, aconselho ela a comer a fruta. Então come a laranja, tá com sede, bebe água, tá com fome, come fruta, a laranja com todo bagaço, né? Isso, exatamente, mastiga, engorda menos. Isso é bom. A Camila Savioia, ela é de Santos, é verdade que não devemos tomar sorvete ou comer alimentos gelados no inverno? Não, não é verdade. Podemos, então? Podemos com moderação, porque o corpo já está mais frio do que eu normalmente. Ele já está gastando energia para manter a nossa temperatura de 36 graus. Se você come um alimento gelado, ele vai demandar mais energia ainda. Então, isso pode debilitar o sistema imunológico, assim como pode te dar mais fome. Já. E outra, sorvete também dizem que não é o ideal pra gente ficar tomando toda hora, né? Tem muita gordura hidrogenada, né? Muita gordura hidrogenada que não faz nada bem pra saúde. Aí a Adriana tá perguntando, dá pra emagrecer no inverno tomando só sopas? É a pergunta, não é da Adriana, Aline Gomes de Socorro. Olha, as sopas são bem recomendadas, principalmente as de raízes, né? Mas evite misturar outras coisas. As pessoas acham que sopa você pode botar muito arroz, muito macarrão. Não pode, porque senão engorda. Então, sopa é bom quando ela é de carnes e legumes. Isso. Sopa de macarrão é um macarrão cheio d'água. Exatamente. Aí você tá comendo uma macarronada. É verdade? Canja é uma delícia, mas tem arroz e arroz engorda. Então, pois é, tem que pensar duas vezes. Tem que pensar 2 vezes. Ai, mas me deu uma vontade de uma canjinha agora, hein, gente? Na hora que você tá doentinho, vai, né? Uma canjinha no friozinho é bom demais, né? É bom. Com aquele peitinho de frango, desfiar aquela cenourinha, aquela batata, é coisa boa. Doutora, obrigada. Adorei te receber. Mais informações,